Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais um vídeo. Hoje, dando continuidade aos nossos estudos, iremos concluir o subtítulo inserido no segundo capítulo do Livro dos Espíritos, Espírito e Matéria. Portanto, iremos à questão 28, onde Kardec pergunta o seguinte: já que o próprio Espírito é alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeitos a confusões designar esses dois elementos gerais pela expressão matéria inerte e matéria inteligente? E os espíritos respondem: as palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes sob palavras, visto que a vossa linguagem é incompleta para exprimir as coisas que não ferem os vossos sentidos. Ora, a questão das palavras é sumamente importante para discutir questões graves como essa. Imaginem a origem do universo, de que é feito o universo, como é constituído o universo. Isso é umas questões que ainda exigem de nós muita humildade, porque não temos ainda resposta para essas questões. Nós não sabemos, na verdade, o que é matéria ainda. A matéria nos escapa porque é uma energia sutilíssima. E o espírito, imagine. Então, nem radicalismo do tipo materialista, aonde o indivíduo se firma na matéria como no chão, achando que isto ainda é sólido. Não é mais. Então, não tem sentido nem o materialismo exaltado e nem o espiritualismo delirante, porque também, muitas vezes, nos perdemos em divagações quando se trata de questões sobre o espírito. Kardec pergunta sobre matéria inerte, matéria inteligente, porque dá para perceber que na matéria há uma inteligência em sua intimidade. O átomo mesmo é uma partícula inteligente. E a intimidade da matéria é isso. Então, na verdade, nós percebemos, mas parece que não sabemos ainda fazer esse discernimento no sentido de separar o que é o espírito e o que é a matéria. Como o fluido universal envolve a tudo e todos, inclusive o espírito, senão ele não seria nada. Ele só é alguma coisa porque tem um princípio material o envolvendo. Então, essa questão é muito importante para ser analisada, porque senão ficaremos nos desvarios dos exaltados, tanto materialista quanto espiritualista. O espiritismo não nos permite esses devaneios. Mas Kardec faz um comentário que é o seguinte: um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria que não é inteligente e vemos um princípio inteligente independente da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas, quer elas tenham ou não uma fonte comum e os necessários pontos de contato, quer a inteligência tenha existência própria, ou seja, uma propriedade, um efeito, quer seja mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade. Ignoramos. Elas se nos revelam
distintas, razão porque as admitimos formando dos princípios constitutivos do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que as distingue delas por atributos especiais. É a essa inteligência suprema que chamamos Deus. Então, sumariando o capítulo, poderíamos dizer que o universo é constituído de elementos que são essenciais para a nossa compreensão dessa complexidade toda. E que elementos seriam esses? Espírito e matéria. E para conectar o espírito e a matéria, temos o fluido universal, que é um princípio material, uma matéria sutilíssima que nos escapa. Então, e é por isso, inclusive, que fica sempre sendo muito difícil ser materialista. Não sabemos o princípio da matéria, desconhecemos esse fluido sutilíssimo, ainda estamos apalpando essa matéria compacta, e quando ela se torna energia sutilíssima, nos escapa e não sabemos o que fazer. Então, nada de radicalismo. Nessa hora, um pouquinho de humildade é muito bom. Porque aí não seremos acometidos pelas arrogâncias da academia, de escolas de pensamentos, que lamentavelmente tomam posições, muitas vezes, totalmente desconexas diante da verdade, que, lamentavelmente, não temos. Só temos relatividades quando se trata de conhecimento. O conhecimento humano é pouco diante de toda esta complexidade universal. Aliás, o próprio mundo que vivemos, o próprio sistema, é bem pobre diante da riqueza, da grandiosidade que existe no universo, com todas essas constelações, essas estrelas fantásticas, mundos fantásticos. Aliás, são descobertos mundos gigantes em outros sistemas solares. A exobiologia está estudando isso. Então, a gente precisa ter essa humildade de não cometer esses desatinos, tanto em nome do materialismo quanto do espiritualismo. O espiritismo não cai nessa armadilha intelectual. Não. Nós, espírita, não nos deixamos levar nem pelo materialismo, aliás, até o combatemos, e pelo espiritualismo exaltado, que também combatemos, apesar de existir muitas pessoas achando que o espiritismo deve abarcar todas esses devaneios, essas loucuras. Mas a doutrina espírita é racional, é uma doutrina que tem um método matematicamente positivo, preciso, não há como fugir disso. Então a gente fica por aqui entendendo que espírito e matéria, fluido universal e acima de tudo e todos, Deus, é a resposta de uma forma simples que temos no momento para explicar a origem do universo, suas propriedades, a origem dos seres, das coisas, etc. Então, ficamos por aqui, voltando da próxima vez para falar sobre as propriedades da matéria. Também um tema interessante. E voltamos a dizer, visualize os nossos vídeos. Visualize os nossos vídeos, se inscrevam-se no canal, curtam, comentem. É muito importante isso, comentar. A doutrina espírita ela deve ser estudada
através desse livro. Eu não posso ficar só lendo só o Evangelho segundo o Espiritismo, porque eu gosto de religião, e porque eu vou ter uma visão equivocada e parcial. A doutrina espírita está contida, toda ela nesse livro. Os outros livros minuciam o que está contido aqui. Então, não é por aí. Não é desse jeito. O espiritismo não é só mediunidade, não é só cura. Não, de jeito nenhum. O espiritismo não é isso. O espiritismo não é só essa coisa de ficarmos orando, 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 orando. Não. A doutrina espírita, a melhor prece que se faz é a ação do bem. E aí eu vou ter que ser, vou ter que ser um indivíduo equilibrado, ter um comportamento equilibrado. Então, ficamos por aí, voltamos no próximo vídeo e agradecendo a todos vocês pela paciência, né, de nos acompanhar nessa epopeia. Muito obrigado.